Graça e paz. É motivo de alegria estar diante da igreja do Senhor, para poder falar um pouquinho daquilo que o Espírito Santo nos ordena a ministrar. Primeiro eu gostaria de orar, agradecer a Deus pelo momento, agradecer àqueles que nos acompanham, agradecer aos irmãos desta casa. Deus Santo, Deus de toda a glória, no nome santo de Jesus, eu quero te agradecer, meu Pai, pelo este dia que o Senhor me deu, Pai, por esta noite, Deus querido, que está iniciando, Pai soberano de toda a glória, no nome santo de Jesus, sou grato a Ti, Pai grandioso, pela vida dos meus irmãos, Pai, que tem proporcionado, Deus, para que esse culto aconteça, Pai, em nome de Jesus, Papai, a cada filho Teu, Pai soberano, que está nos acompanhando, Papai, dos seus lares, Deus querido, aqueles que aqui estão, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, seja com cada um deles, Pai, e que tudo que aqui foi falado hoje, Pai, que possa ficar na mente e no coração de cada um, Pai, e que Seu nome seja glorificado e exaltado, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai Santo. Amém. Glória a Deus. Gostaria de falar com os irmãos hoje umas palavras de evangelismo. Primeiro a gente vai ler aqui no livro de Mateus 16, versículo 24, onde Jesus Cristo faz um convite, podemos dizer dessa maneira. O amado Jesus então fala o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra é uma palavra onde Jesus já estava preparando os seus discípulos para então ir até Jerusalém, que ali ele iria ser entregue aos homens da lei naquele lugar, e que então ali iriam crucificá-lo, né? Lógico que os discípulos ainda não sabiam do que poderia acontecer, mas Jesus logicamente que já sabia, a ponto até de que teve que repreender Pedro, que Pedro não aceitou muito isso que Cristo falou. Mas ele então, sabendo que de tudo que iria acontecer, ele fez esse convite aos seus discípulos, né? De que aquele que quisesse segui-lo, né? Então teria que usar dessas recomendações, né? Primeiro ele fala, né? Negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é uma proposta muito difícil na realidade, né? Porque quando a gente recebe uma proposta dessa ou um convite desse, a gente logo de imediato pensa já em um monte de práticas que a gente usa no meio mundano e que depois vai deixar de fazer. E muitas delas, ao nosso entendimento, parece ser muito difícil de deixar. Eu falo por mim que quando veio para mim essa proposta, eu fiquei por muito tempo meio que balançado com a situação, porque eu tinha vários tipos de práticas mundanas que me acompanhavam há muito tempo, né? E entre elas tinha a bebida. Eu era um alcoólatra, uma pessoa viciada na bebida alcoólica, e infelizmente isso me prendia. Hoje eu entendo, lógico que além do meu desejo, tinha ali a prática de Satanás de prender a gente do lado do mal, né? Evitar que a gente viesse a conhecer a graça do Senhor, né? Conhecer a glória de Deus, conhecer a salvação. Mas para a glória e honra do Senhor, eu consegui me libertar desse mal. Eu vivi períodos de dificuldade, lógico, né, para até se adaptar a essa nova mudança, e creio assim, e confesso que foi assim de um espanto muito grande até dentro da minha família, mas para a honra e glória do Senhor, já faz aí mais de 20 anos que eu estou no caminho do Senhor. Eu já falei muitas vezes na igreja sobre a minha conversão,
do que eu vivia, e eu vou falar um pouquinho hoje também, aproveitar o tempo, e vou falar um pouquinho aos irmãos sobre essa conversão. Primeiro eu quero falar o seguinte, que quando fala assim, negar-se a si mesmo, tem uma série de coisas que nós temos que negar, porque nós vivemos a maioria do tempo da nossa vida ao nosso bel prazer. Nós pensamos, somos muito egoístas, né? Nós pensamos muito em nós mesmos, no nosso desejo, na nossa vontade, no nosso ganho, no nosso. E esse egoísmo já é do ser humano, né? De uma forma geral. E Deus não quer que sejamos assim. Deus quer que nós, até o seu mandamento, né? O seu segundo mandamento, que ele fala assim, amará o seu Deus acima de todas as coisas, aliás é o primeiro grande mandamento, e amará o seu próximo como a ti mesmo. E a gente fala muito de amor, né? De amor, mas infelizmente pouco se pratica esse amor, né? E depois que você vem a conhecer Jesus Cristo, a gente começa a pensar de uma forma diferente, a gente começa a buscar mudança em relação àquilo que a gente vai aprendendo nas Escrituras do Senhor. Mas voltando a falar da minha conversão, eu, como já falei, era um alcoólatra, eu bebia muito, a minha esposa testemunha disso. Meu casamento já andava até um tanto abalado por causa dessas situações, e dessa situação e outras situações que aconteciam. E a minha esposa já era evangélica nesse período, e sempre me convidava, mas eu sempre relutava em não ir. Lá de vez em quando ia até meio que sem vontade, somente para agradá-la. E sei que numa dessas idas minha à igreja, a um culto, para agradar a minha esposa, o Senhor me alcançou. Eu nunca vou esquecer desse dia. Foi um dia assim para mim que transformou, que marcou a minha vida, posso falar dessa forma. Eu sei que quando eu dei por mim, eu estava ajoelhado diante do púlpito da igreja, confessando meus pecados ao Senhor e pedindo perdão para que Deus viesse me perdoar de todas as minhas falhas, mesmo eu sem entender o que estava acontecendo comigo. Sei que depois desse momento acabou o culto e eu fiquei ali pensativo, falei, meu Deus, eu sou um cara que gosto de tomar cachaça, eu sou um cachaceiro. E eu vou para minha casa agora e a minha esposa vai preparar a janta e eu com certeza vou tomar uma cachaça antes de jantar. E eu confessei diante da igreja que eu quero mudar de vida, que eu vou mudar de vida. E fui para casa, eu morava pertinho da igreja, fomos caminhando para casa e eu pensando nisso. E aí a mulher preparou a janta e tal, e a hora que eu fui jantar, para a glória de Deus, eu não tive vontade de tomar aquela maldita cachaça. Aí pensei comigo, bom, isso é porque já é noite e tal, eu vivi esse momento, mas amanhã no almoço eu tenho certeza que isso não vai falhar. E para a glória de Deus, chegou o dia do dia seguinte, no almoço, também não foi possível. Não senti vontade de tomar cachaça. E até os dias de hoje, eu nunca mais tomei cachaça para a glória de Deus. E partindo desse primeiro milagre, ou o segundo milagre, que o primeiro foi a minha conversão, esse já foi o segundo milagre logo em seguida, que eu tenho como um milagre de Deus, porque de minha vontade jamais eu largaria daquilo. Aí as coisas começaram a ser transformadas, né? Coisas boas do meu modo de vista, lógico, e coisas não tão boas, né? Primeiro foi os meus amigos, meus parentes, que se distanciaram da gente. Nós não éramos mais convidados para a festinha de aniversário, não éramos convidados mais para um churrasquinho, entre eles porque eu principalmente não bebia. Então, no entendimento deles, lá só podia ir quem bebia, quem não bebia não fazia parte daquele grupo. Isso me deixou por um período muito triste, mas só que Deus completa a nossa, aquilo que nós sentimos falta. Que Deus acrescentou uma nova família na minha vida, que foi os irmãos da igreja. A gente tinha, brotou dentro de mim aquele prazer de estar junto com meus irmãos. Então nós nos confraternizávamos, nós participávamos da escola bíblica, nós tínhamos assunto de sobra para tratar. E aquilo foi me alegrando, graças ao Senhor. Outra coisa que Deus transformou rapidamente em mim foi o
o aprender a manusear a Bíblia. Eu confesso que antes de conhecer a Jesus, eu até tentava ler a palavra de Deus algumas vezes, mas eu não conseguia. Eu lia, mas não entendia nada. E para a honra e glória do Senhor, desse período em diante, Deus começou a abrir o meu entendimento. Eu não sou um conhecedor extenso da Bíblia, mas para a honra e glória do Senhor, eu conheço sim muitas coisas, muitas histórias da Bíblia. E isso tudo foi Deus que me trouxe, Deus que me deu, o Espírito Santo que acrescentou em mim. E entre essas tantas outras coisas maravilhosas que Deus fez acontecer na nossa vida. O nosso casamento, eu e minha esposa, foi restaurado para a glória do Senhor. Nós permitimos que Deus restaurasse o nosso casamento. Para a glória de Deus, agora no dia 31 de dezembro que passou, nós completamos 37 anos de casados. Para a glória do Senhor. E entre tantas outras coisas maravilhosas que Deus fez, acabou intriga, acabou discussão, acabou brigas, enfim, posso afirmar com segurança que há um amor muito grande entre a gente se respeita. Os nossos filhos passaram a ter uma vida melhor comigo, porque eu era um homem muito difícil, eu fui criado num regime muito sério, meu pai era um homem muito cruel comigo, e eu entendia que era dessa forma que eu tinha que tratar com os meus filhos. E tudo isso Deus tirou de mim. Os meus filhos têm prazer, desse período em diante, meus filhos passaram a ter prazer de estar junto comigo, a ponto até de alguns chegar a testemunhar da transformação que Deus fez em mim. Mas eu confesso a vocês, meus amados, que tudo isso aconteceu comigo porque, além de Deus, eu aceitei a proposta de Deus. Eu aceitei essa proposta que Cristo fez aqui aos seus discípulos. Querem vir após mim? Neguem-se a si mesmo. O negar-se é a mesma coisa que você deixar de agir da sua vontade em muitas situações e passar a servir ao Senhor. Servir a Deus é muito maravilhoso. É só quem está fazendo, quem está atuando nessa área, que sabe como que é prazeroso. Temos dificuldades? Temos sim, como todo mundo tem dificuldade. Mas há um prazer gigante em servir a Deus. Muitos de nós evangélicos, muito mesmo, deixam às vezes o seu a fazer para estar servindo a casa do Senhor, está abençoando a vida do irmão, está auxiliando aquele que necessita de um auxílio. Isso eu falo, gente, não porque eu também pouco faço, mas porque também as pessoas fazem muito comigo. Tantas bênçãos que eu já recebi nessa minha vida, que Deus proporcionou. Eu posso falar com toda segurança. Se você que está nos ouvindo neste momento, pensou, recebeu às vezes um convite, aceita, pensa bem, analisa, vá, porque se não fosse bom, jamais eu estaria aqui te convidando para participar dessa bênção que é servir ao nosso Deus Todo-Poderoso. E também falo, essa mesma palavra eu falo para aqueles que talvez um dia por algum motivo acabaram se desviando do caminho do Senhor. Volta para a casa de Deus, ajeita a sua vida, porque a palavra de Deus afirma com vários pontos que a vinda do Senhor está muito próxima, e nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o ano, não sabemos o momento, mas sabemos que está muito próxima. E eu, com todo o meu coração, eu não quero perder a salvação. Eu não quero ir para lugar nenhum que não seja para os braços do meu Pai. Sei que Ele tem um lugar maravilhoso para aqueles que o amam, para aqueles que o temem, para aqueles que o servem. Então, eu afirmo a cada um de vocês, a palavra de Deus fala em muitos pontos, de que Jesus sempre está propondo essa salvação maravilhosa. E muitos de nós às vezes rejeitamos, como eu rejeitei por muitas vezes. Eu não fui fácil de chegar aqui, falo com sinceridade. Teve um pastor, um obreiro do Senhor, que ficou por quase um ano, indo todo domingo na minha casa. Todo domingo de manhã ele estava lá, ele e o filho dele me chamando para ministrar a palavra para mim, e era uma coisa que eu não ouvisse nada.
mas o momento chega. Deus lança a sementinha, tenha certeza que um dia ela vai germinar. Se for um terreno fértil, com certeza germinará e reproduzirá 100 por 1 ou até mais. Amém? Eu gostaria de ler mais um convite aqui que Deus faz, né, para aqueles que querem mudar de vida, né? Em Mateus 11, versículo 28, Jesus fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantos que não estão vivendo esse cansaço e essa opressão, principalmente nos dias atuais, né? Nós vivemos aí um ano, como todo mundo sabe, quase um ano já dessa pandemia, um ano de muito luto, de muito sofrimento, de muita dor, de muito medo. E além disso, o medo também é um período também de pouco ganho, dependendo muitas vezes, muitos de nós dependendo de auxílio do governo. Isso tudo está acabando, só não está acabando a pandemia, mas o auxílio do governo, eu creio que pela promessa que o presidente fez, a partir desse mês já não tem mais. E sei que muitas famílias, muitos de nós estamos preocupados, porque se não tem o dinheiro, o comércio também não funciona, e a crise aperta, chega. Isso é preocupante para todo pai de família, todo cidadão. Mas Cristo fala aqui, vou ler novamente: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas pode imaginar assim: mas Cristo vai me dar dinheiro? Não. Até dá, né, de forma indireta, mas o alívio do Senhor supera qualquer crise. O alívio que Cristo nos propõe supera qualquer situação difícil, porque é Ele, o Filho do Deus Altíssimo, que está nos auxiliando, nos ajudando. E Ele ainda completa falando assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo aqui, ele propõe tudo de maravilhoso para aquele que buscava. Quando ele fala aqui que o meu jugo, para quem não sabe, jugo é um instrumento que é usado no animal para que ele possa obedecer ao seu condutor. Então Cristo fala aqui, o jugo dele é leve, não é um jugo pesado que machuca, que força, não, é suave, é leve. E o fardo é muito suave, porque Cristo age com amor, né? Ele é totalmente amor, ele não age com rispidez, ele não age com brutalidade, ele não age com ignorância, ele não age com opressão, não, é suave, é manso. Hoje nós estávamos comentando com a irmã sobre a salvação, e lembrei, né, da passagem quando Cristo estava já crucificado, que aquele ladrão que estava crucificado ao seu lado falou, né, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Cristo falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, é amoroso, amor puro Cristo. E muitos, e a humanidade de uma forma geral, aí, não globalizando, mas muitos, né, ainda não creem, não conseguiram ainda a entender dessa atitude do Senhor, dessa vontade de Deus. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Ele sabe que não vão ser todos, mas o desejo e a vontade de Deus é que todos se salvem, que ninguém se perca. Tenho mais um texto para ler, que é Mateus também. Hoje é o dia de falar de Mateus, né? Mateus 6, verso 24.
Glória a Deus. Quando a gente fala que a gente tem que esvaziar-se de nós mesmos para poder acompanhar Jesus Cristo, eu citei aqui alguns pontos do que nós temos que nos esvaziar, do nosso desejo, da nossa vontade, das nossas práticas, dos nossos costumes, tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Dos nossos pecados, de uma forma geral, que dificilmente vamos se libertar de todos, porque nascemos pecadores, mas nós temos, quando tomamos a decisão, nós temos que tomar uma decisão séria, completa, não tentar ficar fingindo que aceitamos. Eu vou na igreja, lá eu canto, eu bato palma, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo ainda deixar de prática X ou prática Y. Quando a gente toma essa decisão, o Espírito Santo se encarrega de nos nortear, nos orientar. Isso não pode... A nossa ação começa a ser mudada, mas nós temos que fazê-lo, nós temos que praticar. E que não tem como nós estarmos com um pé no céu e outro no inferno, não tem como ser assim. Não tem como estar no ditado popular em cima do muro, porque o muro pertence a Satanás. Me desculpe se algum que está me ouvindo está vivendo-se dessa forma, mas não fique no muro não, que o muro pertence a Satanás. O que é de Deus é totalmente de Deus, né? O muro está na divisa, a divisa ainda não é de Deus, é de Satanás, certo? Então o versículo que eu queria ler, que está em Mateus 6, 24, fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezar o outro. Não podereis servir a Deus e ao dinheiro. Então não tem como. Ou você é de um ou você é de outro. Você não tem como fingir. Você pode até enganar o seu pastor, você pode enganar até a sua esposa, ou seu irmão da igreja, você pode querer enganar quem você quiser do homem. Mas a Deus não se engana. Do Senhor não se engana nada, não se esconde nada. Se você pegar o Salmo 139, você vai ver como que Deus age. Ele é onipresente, onisciente e onipotente, né? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, entendeu? Ele vê todas as coisas, não tem como. O total poderio é do Senhor. Então não tem como você tentar se esconder ou fingir para o Senhor. Não há esse meio. Ou você é ou você não é. Porque se você tentar ficar entre um e outro, você vai estar do lado do inimigo de Deus, e que é o lugar ruim. A palavra de Deus fala que é muito ruim aquele que vai lá para o lago de fogo e enxofre. Eu não quero ir, e creio que você também não. Amém? Gostaria de ler mais um versículo com vocês, que está em Isaías 1, 16 ao 19. Vamos para Isaías aqui. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Jeová Santo, por essa palavra. Aleluia, aleluia, papai querido, amado, Deus de todo poder e glória. Isaías 1, 16 ao 19. Lavai-vos, purificai-vos diante dos meus olhos, removei o mal de vossos atos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, reprovai o opressor, guiai o órfão, auxiliai as viúvas. Vinde agora, vamos raciocinar juntos. Olha o que Deus está falando, gente. Diz o Senhor:
ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Aleluia, glória a Jesus. Ainda que sejam vermelhos como o carmim, se tornarão como a lã. Se estiverdes dispostos a ouvir, comereis o bem da terra. Isso tudo acontece com aquele que resolve esvaziar-se de si mesmo e tomar a cruz e seguir os passos de Cristo. É muito maravilhoso. Você pode dizer, mas será que tudo isso acontece? Acontece. Sim, acontece. Porque comigo aconteceu, com o irmão pastor Adriano aconteceu, com o irmão Gabriel que está aqui junto com nós aconteceu, com a Ruth aconteceu, e com todos os irmãos, qualquer um que seja, que estão no meio evangélico, vai falar a mesma coisa. Eu não nasci em berço espírita, como eu falei, em berço cristão, como falei com vocês, e muitos de nós também, sei que não, dos amigos aqui, dos irmãos, mas mesmo aquele que nasceu em berço cristão, há uma mudança, há uma diferença muito grande. Deus proporciona situações maravilhosas para nós, assim, num estalar de dedo, que às vezes causa até, por mais cheio de fé, por mais crente que sejamos, causa até espanto às vezes. Soluções assim, instantâneas. Já aconteceu comigo muitas vezes, assim, de estar numa situação que eu não vejo solução, e de uma hora para outra a solução aparece, muito que rápida. É sempre assim? Não. Deus age conforme a sua vontade, se eu querer. Se Ele fizer, para mim Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo meu Deus. Eu falei aqui ainda no domingo, quando eu fiz a abertura do culto de manhã, que nós somos crentes, cremos no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, mas nós também vivemos momentos de dificuldade. Eu, em particular, estou vivendo com a minha família, com a minha esposa, que está enferma já faz bastante tempo, enfermidade séria, cheia de dor, acamada. Temos falado com Deus? Temos sim. Deus tem respondido? Já está respondendo. Aí você pode falar, mas por que não cura? Ele cura, o tempo é dele. É dele o tempo, não é meu. E eu tenho plena fé que Ele vai levantar minha esposa daquele lugar. Mas mas ela pode usar o médico. Mas o médico quem criou foi o Senhor também. Deus é que criou o médico. Nós temos que fazer a nossa parte. Devemos, sim, claro que temos que fazer. Nós temos que levar a procurar os doutores da terra, temos que procurar, eles estão lá, Deus criou eles para essa finalidade. Mas não podemos esquecer do Senhor. Temos que aprender a colocar uma frase diante, né? Se Deus assim permitir, assim vai ser. Graças a Deus que eu consegui isto. Graças a Deus que eu alcancei aquilo. Tudo é sobre a vontade de Deus. Nada, não somos capazes de nada, nós não temos autonomia nenhuma. Todo é aquele que acha que é capaz de alguma coisa. Isso é tolice do homem. Nós não somos capazes de nada. Nós estamos vivendo prova disso agora, presente aqui, que Deus permitiu que uma doença viesse e abalasse o mundo todo. Não tem preto, nem branco, nem rico, nem pobre, nem crente, nem mundano. Todos foram atingidos. Todos. Aquele que não tem, que graças a Deus não teve um membro da família que perdeu a vida, mas com certeza teve um amigo, teve um vizinho, teve um parente distante. Todos nós estamos abalados. Todos nós. Muitas vezes até sem ver muita saída. O homem fazendo um monte de notícias ruins, né? E o povo todo apavorado. É permissão do Senhor. Você fala, mas que Deus é esse? Deus permite. Deus permite porque o mundo é mau. O mundo vive
uma maldade terrível. Basta nós ligarmos aí o noticiário que nós vamos enjoar de ver. Eu nem vejo mais noticiário, infelizmente, porque você só vê coisas ruins, né? Eu prefiro ficar com a palavra de Deus do que ficar vendo tais coisas. Mas nada contra quem vê, nada contra. Só que muita desgraça perturba a cabeça de muitos. Como eu até conheço alguns que estão aí meio que em paranoia já por causa de tanta desgraça que a televisão mostra, né? Mas o Senhor está no controle de todas essas coisas. Na vontade de Deus, no momento que Deus quiser, Ele dá um cessa nesse mal e esse mal vai embora. Certo? É assim que Deus age. É dessa forma. Ele é Deus. Ele tem o poderio de tudo nas suas mãos. Nós estamos aqui hoje é porque Deus está permitindo que aqui estivéssemos. É da vontade dEle. Por isso que eu aconselho a todos vocês, convido vocês, que ainda não chegaram a ter o privilégio de conhecer de perto esse Deus, que não tiveram o privilégio ainda de tentar conhecer esse Senhor maravilhoso que nós servimos. Venha, não deixe para depois, não deixe para depois. Eu sei que nesse momento talvez tenha pessoas que estejam me vendo aqui falar, estejam em casa com um casamento totalmente arruinado, ou esteja em casa com uma enfermidade grave, ou com uma filha na prostituição, ou com um filho na droga. Pode ser que esteja alguém me vendo numa situação dessa. Eu peço para Deus que não esteja ninguém dessa forma me vendo aqui, mas pode ser que haja. E se você estiver infelizmente nessa situação, dobra seu joelho onde você está, entrega a sua vida para o Senhor. Fala: Deus, eu estou aqui, Deus, eu estou ouvindo esse homem falar, Pai. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor haja na minha vida também. Me mostre um caminho, me norteie o que eu devo fazer em relação a essa situação que eu estou vivendo, meu Pai. Eu não quero mais isso para mim, Senhor. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero conhecer esse Jesus Cristo de perto. Tenha certeza que Ele vai te socorrer. Tenha certeza que Ele vai estender a mão para você e tirar você desse lamaçal que você talvez esteja se encontrando nesse momento. Cristo realizou muitos milagres quando aqui na terra andou, mas quando Ele foi daqui, Ele nos deixou autoridade para que viéssemos fazer até além daquilo que Ele fez. Nos deu essa autoridade através do Espírito Santo, de pôr mãos sobre doentes e doentes serem curados, de tocar em pessoas que estão endemoniadas, e o demônio tem que sair. O Senhor Jesus nos deu essa autoridade. Venha, meu filho, venha, minha filha, saia desse mal terrível que está te assolando. Saia desse mal. Isso não é tudo, filha. Abandona os maus caminhos, abandona as práticas de xingamento, abandona as práticas de maldição, abandona o vício da droga, do tabaco, da bebida alcoólica, como eu vivia. Abandona a prática da fofoca, da mentira. Mas venha para o caminho do Senhor. Procure uma igreja próxima da sua casa. Procure um irmão, algum crente que você conhece, um amigo, um parente. Vai até ele, fala com ele que você quer mudar de vida. Faça isso, que eu tenho a plena certeza que você vai ter uma grande transformação. A sua vida vai ser transformada. Nossa, esse período que nós vivemos aqui na terra é muito pequeno, é muito curto. Alguns vivem 70, 80, 90 anos. Não é nada. Saudável mesmo você vai viver aí uns 40, 50, talvez algum pouco mais, algum pouco menos. Eu já estou com 58 anos de idade. Já estou vivendo com um rim que não é meu. Deus me deu essa graça. Eu falei para vocês que Deus tem me abençoado muito. Vivi na hemodiálise por 2 anos e 3 meses. Os meus rins parados, eu inchado, anêmico, no limite do fósforo, no limite do potássio.
potássio, no limite do cálcio, no limite de tudo. Eu era um homem limite, pode ser falado dessa forma. Quem está fazendo hemodiálise vive no limite de tudo. Não podia tomar água, não podia comer quase nada. Emagreci 30 quilos. Muitos tiveram, muitos dos meus, pessoal da minha convivência me viu dessa forma. Mas para a glória de Deus, eu estou aqui com um rim que Deus proporcionou para mim. Não foi parente que me deu, não. Eu fui para aquela fila de doação de órgãos e Deus me preparou. Lá na clínica que eu fazia hemodiálise, tem gente lá, infelizmente, que está há 20 anos fazendo hemodiálise. Muitos dos que eu conheci lá morreram, perderam a vida. Sou melhor que eles? Não, não sou melhor que eles. É que eu entendo que Deus tem um propósito na minha vida. Aleluia. Que se Deus não tivesse um propósito na minha vida, eu não estaria aqui falando com vocês. Eu entendo dessa maneira. E sei que muito ainda Deus tem que fazer a mim e a você também. Ouça, não zombe, não deboche com o crente. Muito obrigado. Não deboche com aquele que vai falar do amor de Deus para você, porque eu fiz isso e eu me arrependo amargamente. Eu fazia isso com vergonha, mas eu falo a vocês que eu fazia isso. Mas hoje estou aqui para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Como falei a vocês, também tenho dificuldades, também tenho medo, muitas vezes, mas eu tenho um Deus poderoso que me socorre no momento da angústia, que estende a mão para mim no momento do meu desespero. É esse Deus que eu convido você hoje a vir conhecer. É esse Cristo que eu te convido hoje a vir caminhar após Ele. E a parte melhor de toda essa caminhada é brotar no meu coração, no seu coração, de falar àqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecê-lo, desse Cristo maravilhoso que Ele é. Um Cristo de um coração gigante, um Cristo que seus braços jamais se fecharão, sempre abertos para receber aquele que assim o procurar, aqueles que te procurarem. Venha. Talvez você se sinta uma pessoa tímida que não consegue falar, talvez você se sinta uma pessoa que não sabe falar bonito. Cristo não está preocupado com nada disso. Cristo só quer que você faça, que você haja da sua forma, da sua maneira. Se você for ler a Bíblia, tem muitos que não tinham nada de dons, não tinham nada que destacasse no meio da sociedade, e foi aquele que Deus foi lá e pegou para fazer a obra. Foi esse que Deus foi lá e pegou e falou: você que vai fazer. E fez com muito esmero. Nós temos um exemplo muito grande, que é muito citado, de Moisés. Moisés não se sentia eloquente para falar, e Deus deu a incumbência, incumbiu ele de ir lá no Egito tirar seu povo que estava escravo lá há 300, quase 400 anos. E Moisés falou um monte para Deus que ele não podia ir, porque ele não sabia falar, que ele não tinha conhecimento, mas Deus deu a capacidade a ele. Ele foi lá e fez muito bem aquilo que Deus ordenou. Leia o livro de Êxodo, que você vai conhecer muito melhor essa história do que eu estou contando aqui. Você vai testificar essa história de quem foi Moisés nas mãos do Senhor. É isso que eu tenho a falar a vocês, meus queridos. Onde você está agora, não importa o que você está vivendo ou o que você está passando, se você sentir no seu coração a vontade de conhecer esse Cristo que eu estou aqui falando, você se ajoelha onde você está. Pode ficar de joelho. Levanta a mão para o céu. Fecha seus olhos.
e fala assim: eu quero conhecer esse Deus, eu quero caminhar com esse Cristo que salva, que cura e que liberta, que Ele vai atender você. Ele vai atender o seu pedido, tenha plena certeza. Se você fizer isso, tiver o desejo, meu irmão, se você puder vir até esta igreja no culto de domingo de manhã ou à noite, será muito bem-vindo. Mas se você não quiser vir nessa igreja, quiser vir numa outra igreja que está perto da sua casa, ou que vai um parente seu, ou a sua mãe, ou seu tio, ou não sei quem, vá, não deixe de ir. Procure uma casa evangélica, uma igreja evangélica, e entregue seu coração para Deus. Amém? Muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor me proporcionou. Obrigado, Deus, pela tua palavra aqui ministrada, Pai. Obrigado, Deus, por todos aqueles que tiveram o privilégio de ouvir, Pai, essas poucas palavras que o Senhor colocou no meu coração. E peço, Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor atenda a cada pedido, Pai. Que o Senhor acrescente no coração e na mente de cada um desses, Papai, que ouviram, Papai, aqui aquilo que o Senhor tinha a dizer, Pai. Concede, Pai, a cada um desses, Pai, uma noite abençoada de descanso, Pai. E que seu lar, Papai, seja cheio da tua graça, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.